Pessoal, tudo bem com vocês? Turma, hoje a aula é o seguinte. Nós iremos aprender agora sobre tabela periódica. Iniciaremos agora a unidade 2 do livro 2 e a gente vai aprender sobre a tal tabela periódica. Eu já falo sobre a tabela periódica com vocês há muito tempo, né? Ela está na nossa sala lá. Eu sempre estou falando sobre ela. E o que ela representa, pessoal? Ela representa todos os elementos químicos que o ser humano já descobriu no nosso planeta, fora dele, que nós conseguimos produzir. E cada elemento, o que difere um elemento de outro é o seu átomo, né? Já falamos sobre isso também. Então, essa tabela aqui está mostrando todos os átomos que existem, todos os elementos que existem. Não quer dizer que aqui está todos os substâncias, né? Por exemplo, se eu pensar no meu carro, por exemplo, eu tenho borracha. Borracha não é um elemento, é uma substância, uma mistura de átomos que estão aqui, que vão formar tal substância. Aqui nós vamos falar só de átomos diferentes um de outro, elemento diferente um de outro. E para poder visualizar esses diferentes tipos de elementos, nós temos uma tabela, que essa está apresentada para vocês agora, que organiza esses elementos de uma forma que a gente possa diferenciá-los, chamada de tabela periódica. Tá bom? Vamos analisar o primeiro elemento que a gente tem aqui, que é o hidrogênio. Dentro do hidrogênio, pessoal, por exemplo, esse número que está aqui em cima, o 1zinho que está bem no canto superior esquerdo nosso aí, é o número atômico desse elemento, desse átomo. O que é o número atômico? Nós já aprendemos. O número atômico é a quantidade de prótons que esse cara tem. E mais engraçado, ele tem uma camada apenas na eletrosfera, que ele carrega um elétronzinho. Porque se ele tem um elétron, ele tem um próton, e o número atômico dele é 1. E qual que é o número de massa desse cara? O número de massa é o número de prótons e o número de nêutrons. O hidrogênio não tem nêutrons. Então, o seu número de massa é 1. Tá vendo? É 1, alguma coisa, mas é 1. E assim sucessivamente, pessoal. Conforme a gente vai descendo, vai aumentando a quantidade de prótons. Conforme a gente vai indo para a direita, vai aumentando a quantidade de prótons. Né? De assim, né? Opa, fez algo que eu não queria ter feito, né? Para cá e para cá, vai estar aumentando a quantidade de prótons, a quantidade de nêutrons, a quantidade de massa de cada átomo que forma esse elemento aí. Você sabe que elemento, nós já falamos sobre isso também. Então é isso, pessoal. É assim que se organiza os elementos que nós conhecemos, tá? Os químicos organizaram desta forma, ok? Os elementos da natureza são divididos dessa forma aqui, ó. A maioria dos elementos que existem na natureza, pessoal, são os metais, pelo incrível que pareça, né? Quais são as características dos metais? Bom, os metais eles têm um brilho próprio, eu tenho a capacidade de fazer lâminas deles, consigo fazer fio, que é a maleabilidade, ductibilidade, a maleabilidade a gente faz lâminas, a ductibilidade produzir fios, eles transferem corrente elétrica e por aí vai. Vocês sabem o que são metais. Existem vários tipos de metais. Tá? Não é apenas o ferro, né? Que o ferro. Não é apenas o ferro que existe. Existe o ouro, por exemplo, que é o símbolo AU aqui. Aqui o ouro é outro tipo de metal. Nós temos a prata, que é o símbolo AG. Eu não estou encontrando agora, mas é um tipo de metal também. Eu tenho cobre, que faz fiação elétrica das nossas casas. Nós temos vários tipos, né? Titânio, por aí vai, vários tipos de metais, né? É difícil encontrar um metal isolado na natureza. Existem substâncias que as rochas, por exemplo, que esses metais estão misturados. Bom, mas além dos metais, né, que são todos esses elementos aqui, ó, eu tenho outros. Desculpem. O hidrogênio não é metal, ok?
Eu tenho aqui os ametais ou não metais, que são esses elementos aqui em verde, tá bom? São os elementos boro, selênio, telúrio, tá bom? Oxigênio, nitrogênio. E eu tenho os metais nobres. Todos os outros são metais, tá bom? Eu tenho os metais alcalinos, os alcalinos terrosos. Eu tenho os metais de transição, que são chamados de metais, ou os outros metais, que são esses aqui. Os ametais e os gases nobres, tá bom, pessoal? E cada elemento, cada átomo, ele é representado por um símbolo, que geralmente é uma letra, né? E às vezes duas letras. Por exemplo, o iodo aqui, ó, que não é um metal, né? O iodo é representado pelo I. Mas o bromo, por exemplo, é representado porque só tem um elemento que começa com I. Quando eu tenho elementos que tem mais de dois elementos que começam com a mesma letra, então às vezes eu tenho outra segunda letrinha. A primeira letra é representada em maiúscula, a segunda em minúscula, tá bom? Olha o bromo aqui que é um BR, tá bom, pessoal? Mas, por exemplo, eu não vou conseguir encontrar mesmo a tal da prata, hein? Tô procurando até agora e não tô achando. O ouro, vamos lá no ouro, vai. Pessoal, o elemento ouro, ele é representado pelo símbolo AU. Professor, mas por que AU e não O? Porque a gente está pensando em português, pessoal. Os símbolos dos elementos, eles simbolizam como o elemento é falado em latim. Então, ouro em latim é aurum. Então, ficou AU. Tá? Olha o chumbo. Vamos procurar o chumbo aqui. O chumbo, pessoal, é PB. Porque é publum. Chumbo em latim é publum. Tá bom? Então é isso, pessoal. A gente tem que pensar no elemento, tá? Como ele é falado em latim. E não como ele é falado em português. Ok? A gente tem aqui... A tabela periódica ela é dividida em grupos e famílias. Então tem a família 1A, a família 2A, a família 3A, a família 4A, a família 5A, a família 7A, a família 8A e a família 9A. Aí eu tenho a família 3B, 4B e por aí vai. As famílias são as colunas, vamos assim dizer. E os grupos são as linhas, tá bom? Então eu espero que vocês tenham entendido, né? Aqui que interessante, vamos pegar o ferro aqui, ó. O ferro, pessoal, ele tem 26 átomos, 26 prótons, desculpa, no seu núcleo, tá? E também, consequentemente, 26 elétrons. E aqui está a distribuição eletrônica, olha que legal. Tá? Na primeira camada eu tenho 2 elétrons, na segunda camada 8 e por aí vai. E ainda eu tenho aqui embaixo o número de massa desse elemento. Tá, pessoal? Então tá bem explicadinha a tabela periódica. Ao analisá-la, eu consigo entender como é que funciona o átomo desse elemento. Né? Ainda aqui, a tabela periódica, nós temos... Se a letra estiver escrita em preto, ele é um elemento sólido na temperatura ambiente. Né? Então, a 25 graus, todos os elementos em preto aqui são sólidos. Os em verde são líquidos. Por exemplo, pessoal, o mercúrio é um metal, mas a 25 graus Celsius ele é líquido, tá bom? Então ele está em verdinho. Os vermelhos são gases, tá? Então a 25 graus eu tenho os gases nobres. O cloro é gasoso, pelo incrível que pareça. Temperatura ambiente. Mas o cloro que eu jogo na piscina, aquilo não é cloro puro, pessoal. Aquilo é um sal de cloro, é uma substância que tem cloro nele. Tá? Por isso que ele está sólido, mas a temperatura ambiente ele é líquido. Mas professor, como é que faz o cloro? Pessoal, já vou nas ligações químicas eu vou explicar para vocês no próximo assunto, porque tem elementos que ligando com outros elementos ele perde totalmente a sua característica. Já expliquei sobre a água para vocês, né? O hidrogênio ele é gasoso, temperatura ambiente. Mas a temperatura ambiente, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, que também é gasoso, fica líquido, formando a água. A água, ela apaga o fogo. O oxigênio gasoso,
quando está em 2 átomos de oxigênio formando uma molécula, ele alimenta o fogo. O hidrogênio é altamente comburente, ele pega fogo muito fácil. Então, pessoal, as ligações químicas mudam as características dos elementos, formando substâncias novas que nós iremos aprender no próximo assunto. Tá bom? Então, e ainda tem os sintéticos, tá, pessoal? Os que são branco aqui, escrito em branco, tá? São elementos que não existem na natureza, átomos que Deus não fez. Esses que são átomos que o ser humano desenvolveu em laboratório. Tá? São vários já, hein? Vários elementos, olha que legal. Aqui estão os elementos com maior massa. Opa! Aqui estão elementos com maior massa atômica, tá? Por exemplo, o chumbo, ele é bem pesado. A gente acha, ele tem uma massa muito grande, né? Ele é bem denso, a gente fala, né? Por quê? Porque cada átomo dele tem 207 número de massa. O ferro é um pouco menor, né? 55. Mas tem elementos mais densos aí que o chumbo, tá? Olha lá. 200, 238 que o ser humano fez. Túlio aqui, por exemplo, tem 160 e por aí vai, né, pessoal? Então eu espero que vocês tenham entendido como é que funciona a tabela periódica, como que eu consigo querer saber quais são as características de tal átomo, para eu poder usar ele, né? O número de massa, distribuição eletrônica, a gente vai usar na próxima aula, que vai ser de ligações químicas, tá bom? Além dessa aula, eu vou querer que vocês estudem as páginas do livro 2, né? Capítulo 2 também, mas eu vou explicar certinho na plataforma para vocês conseguirem estudar também o que a gente foi falado aqui para complementar o aprendizado. Então, da 210 até a 218, tá bom? Então, a gente pegou o jeito que aí tem vários, tá desmiuçando melhor a nossa tabela periódica, tintim por tintim, que vocês vão aprender melhor, vão ficar entendendo mais para conseguir fazer os exercícios que eu vou cobrar também. Tá bom, pessoal? Então, um abraço para vocês e a gente se encontra logo logo.